Vamos lá, meus irmãos. Graça e paz, mais uma vez. Boa noite. Graça e paz. Boa noite, meus irmãos. Estamos dando início à nossa quarta aula de introdução ao Novo Testamento 1. Hoje nós estaremos continuando falando daquele período chamado período intervídeo. Só quero lembrar aos meus irmãos e irmãs que as nossas aulas são gravadas e nós estaremos utilizando, segundo o desejo dos irmãos no futuro, essa aula, ou futuramente aí com outros grupos, com outros irmãos e irmãs, tá bom? E como é costume, hoje nós estamos tendo um problema aqui na internet, mas vamos prosseguir assim mesmo. Como é costume, eu quero ler um texto bíblico e gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias em Mateus, capítulo de número 27. Mateus 27, versículo de número 54. Aquele texto que fala sobre a morte de Jesus. Pode ler para nós, Júnior? Mateus 27, 54, por favor. Mateus 27, 54. E o centurião e os que com ele guardavam. Falhou a sua leitura, Júnior. Bloqueou. Tá. De novo. 54. E o centurião e os que com ele guardavam Jesus, vendo o terremoto e as coisas que havia acontecido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Prossegue? Joia. Até aí, só esse texto aqui. Joia. Olha que interessante. Hoje nós estaremos dando continuação e nas últimas aulas falamos um pouco sobre aquele período da revolta dos Macabeus. Hoje nós estaremos falando um pouco sobre a festa de aquela festa bem conhecida dos judeus, que é a festa do Chanukah. E a gente vai também falar sobre o período romano, o Império Romano. Vamos fazer uma pincelada, como a gente vem trabalhando. Mas por que eu quis ler esse texto aqui agora com vocês? Esse texto mostra a crucificação. E é bem curioso que nós conhecemos as histórias do Novo Testamento. A gente sabe que Jesus ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas todos aqueles que o receberam, Deus os fez e os transformou como filhos, como está lá em João, né? João 1. E uma coisa que acontece que é maravilhosa, que a gente vê em todo o Velho, que é maravilhoso, que a gente vê em todo o Velho Testamento e agora se repete de novo, é o quê? Que Deus sempre vai trazendo outras nações para a graça. E não foi diferente agora com esse centurião romano. Percebam que Jesus tinha acabado de morrer, tinham vários soldados romanos ali com eles, e percebam a declaração dele. Segundo alguns teólogos, pastores, eu penso assim também, aqui foi a primeira conversão. A primeira conversão se dá de um centurião romano, ou seja, de um cidadão romano. A primeira conversão depois da morte está aqui. É de um romano. Leia para nós novamente, Júnior, por favor. Irmão Júnior? Não sei se ele perdeu a conexão. Tá fácil. Opa, oi, Júnior. E o centurião e os que com ele guardavam Jesus, vendo o terremoto e as coisas que havia acontecido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus.
Na maneira em que eles ficam com temor, na minha versão diz, eles ficam aterrorizados e exclamaram, tanto ele, o centurião, quanto os que estavam com ele. Mas o texto destaca o centurião aqui. Eu quero acreditar, irmãos, que essas palavras são mais do que simplesmente palavras de espanto. É uma confissão de fé. Uma confissão de fé. Verdadeiramente este era o Filho de Deus. Dando uma ideia, o que fizemos, o que realizamos. É bem interessante que, olha só, nós sabemos e conhecemos as histórias bíblicas e elas são histórias onde Deus separa um homem para fazer desse homem o pai de muitas nações. Esse homem não era piedoso num primeiro momento, mas ele se torna depois do seu chamamento, depois da sua vocação. E o nome dele é Abraão. Pode ver que a história de Abraão começa com 75 anos, e Deus o elege. E a eleição e a escolha em Abraão é para que Abraão fosse bênção para todas as nações. Assim como depois também com o povo de Israel, Deus separa o povo de Israel para que eles sejam bênção para todas as nações. Com Moisés, lá no deserto, quando Deus se revela para eles, Deus diz para todos eles, usando a vida de Moisés, vocês são nação santa, vocês são povo escolhido, propriedade particular. Em outras palavras, vocês foram eleitos para um propósito, vocês não são eleitos porque são melhores, mas a eleição de vocês é uma eleição para abençoar outros. E nós vemos essa história se repetir em todo o Velho Testamento. Estudamos aqui a introdução do Antigo Testamento, e agora a gente está indo para o Novo Testamento, mas estamos nesse período de transição. E não tenham dúvida, irmãos, todos os povos, Deus sempre foi chamando eles e usando quem? Os filhos de Deus para atraí-los. Aqui a gente vê que na morte de Jesus, a primeira conversão foi com o centurião. E agora, vai um pouquinho mais para frente, Lucas capítulo 1. Lá no Evangelho de Lucas. Olha que interessante. Ou o próprio Evangelho de Mateus mesmo, quando nós podemos abrir... vamos abrir então Mateus mesmo. Mateus capítulo 1. Lembram daqueles 3 homens, ou pelo menos uma grande comitiva? Jesus nasce no capítulo 1, no capítulo 2, logo no primeiro versículo, 2:1. Leia para nós, Maísa, 2:1 e 2:2. 2:1 ao 3? Pode ser, do 1 ao 3. Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém. Ótimo. Na morte de Jesus, o primeiro a aceitá-lo foi um gentio. E no nascimento de Jesus, eu poderia também parafrasear dizendo que os primeiros a irem buscarem a Jesus foram os gentios. Por quê? Porque essa comitiva possivelmente saiu 2 anos antes à procura de Jesus. Em outras palavras, quem eram esses magos do Oriente? Possivelmente eram cientistas babilônicos, eles eram astrólogos babilônicos, mas ao mesmo tempo eles eram prosélitos, quem sabe judeus, convertidos não como povo propriamente dito, mas judeus pela fé. Por isso que a gente chama de prosélitos. Eles eram tementes ao Deus de Israel. Acreditamos que naquela diáspora que aconteceu com a Babilônia, naquele período em que o povo judeu fica espalhado no reino Medo-Persa,
depois passam-se os outros impérios, eles foram tendo conversões e alguns se mantiveram seguindo o Deus de Israel, mesmo sendo de outra nação. Da mesma forma como aconteceu com Ciro. Porque esses magos aqui, que deduzo ser uma grande comitiva, na história da igreja nós vamos dizer que são 3 reis magos, mas nós não sabemos dizer se são 3. Mas na realidade eles saem à procura de Jesus 2 anos antes de Jesus nascer. Então, antes do nascimento de Jesus, ou pelo menos os primeiros a aceitar Jesus, antes da vinda e da aparição, foram gentios. E depois da morte de Jesus, os primeiros a confessarem que Jesus é o Senhor também foram gentios. Então, eu deixo aqui essa abertura, porque a gente está estudando esse período interbíblico e é regado de informações, regado de ideias, e nós sabemos que o papel do povo de Deus no mundo é de ser sacerdotes para todos os povos. A igreja faz esse papel. Nós fomos eleitos, fomos separados para sermos sal e luz na terra, não porque somos melhores, mas para que o evangelho chegue a todos os povos. Tá bom? Deixo aqui essa abertura para vocês. Graça e paz, pastor Johnny. Chegou aqui entre nós. Que bom. Tudo bem, pastor? Irmãos, graça e paz. Joia. A internet da nossa irmã Cleusa e do irmão Júnior estão com uns problemas. A sua tá boa, né, pastor? Aparentemente tá boa, sim. Então, tranquilo. Então, vamos lá, meus irmãos. Júnior e Cleusa, tá dando para me ouvir bem? Tá conseguindo acompanhar? Irmão Júnior e irmã Cleusa? Sim, ok. Como eles estão sem a imagem, eu não consigo vê-los, então a gente vai ter que dar essa pausa um pouquinho maior hoje. Quiser deixar abertos os microfones, irmãos, caso eu sinta que está entrando muito ruído, aí eu bloqueio aqui, tá bom? Mas se quiserem deixar aberto, irmã Cleusa e irmão Júnior, em virtude da interação, tá bom? Já que eu não vejo vocês. Bom, vamos lá, meus irmãos. Então, vamos lá. Hoje nós falamos semanas passadas, né, sobre várias coisas e eu quero continuar aqui trabalhando com vocês sobre os assuntos que trabalhamos nas semanas passadas. Alguma dúvida sobre o período grego-macedônio? Querem fazer algum comentário? O período dos Macabeus? Algum comentário? Foi tudo tranquilo para os meus irmãos? Tranquilo, pastor. Tranquilo, né? Para entender algumas coisas. Joia. Okay. Então tá bom, maravilha. Se não tem dúvida, então vamos prosseguir, porque agora hoje eu quero trabalhar um pouco sobre a festa do Chanukah. Rapidamente eu quero pincelar aqui no material dessa festa do Chanukah. Estou utilizando o material do professor Jair Ribeiro, e então a gente vai continuar aqui falando um pouco sobre esse material dele. Lembram do que é essa festa, irmãos? Ou por que ela nasce? Eu não lembro, pastor. Júnior, pastor Johnny? Também não, pastor. Júnior? Irmã Cleusa? Oi. A festa Chanukah, sabe? Se lembra dela ou não? Bom, lembro que no Novo Testamento tem uma festa que é chamada Festa das Luzes, que Jesus está... quem registra isso é o Evangelho de João. Aí a gente pensa assim, Festa das Luzes, né? Vocês lembram desse episódio ou não? No Evangelho de João. Eu também não lembro. Pastor Johnny? Também não. Para mim é novo. Nós temos várias festas. Eu conheço o tabernáculo, enfim.
Entre outros, né? Páscoa, né? Exato. Exato. Então, por isso que é legal a gente estar, vamos dizer assim, aprendendo algumas coisas, principalmente nesse quesito do período interbíblico, porque o que acontece? No Novo Testamento surge uma menção no Evangelho de João, em uma das festas, que havia também essa questão. Abram lá no Evangelho de João. Evangelho de João. Lembram quando Jesus fala, eu sou a luz do mundo? Isso eu lembro. Isso vocês lembram. Ele está pegando, Jesus, ele está fazendo uso de uma ferramenta muito interessante que acontece aqui, na festa do Chanukah. O que foi a festa do Chanukah? Vamos ver aqui, vamos ler um pouco esse slide, que ele é muito interessante. Consegue ler, Júnior? Dá para ler? Sim, tá. Vamos ler só algumas partes aqui. Opa, aqui não. Do outro modo. Olha só. Pode ler para nós. Quando começou a história de Chanukah? A história de Chanukah começou 160 anos antes de Judas, o Macabeu, quando Alexandre o Grande conquistou a Terra Santa e grande parte do mundo colonizado. Em 362 a.C., a conquista de Alexandre introduziu o mundo antigo, inclusive Eretz Israel, num contexto cultural e político que antes não existia. Na realidade, essa festa de Chanukah, ela começa... Lembra da revolta dos Macabeus? Sim. Que nós trabalhamos anteriormente aqui? Que nós já falamos, inclusive, sobre esse episódio, período aqui, só recapitulando brevemente aqui, o período dos Macabeus, que eles fazem aquela grande... olha só aqui, pode ver que a data do que a gente acabou de ver... Aqui, a história de Chanukah começa em 169 anos, né, de Yehudá. Aqui, esse período aqui dos Macabeus. Opa, aqui, 167, pode ver que é bem as datas, né? Quando surgem os Macabeus e tem a Revolução dos Macabeus. Então, nas aulas passadas, quando nós trabalhamos, né, aqui, sobre aquelas revoltas dos Macabeus, por isso que eu pedi para vocês lerem o livro dos Macabeus. Quando a gente estudou um pouco sobre aquelas guerras, vamos dizer assim, pseudas libertações que aconteceram, ao mesmo tempo os judeus, eles criam uma festa chamada Festa das Luzes, que na realidade, a festa do Chanukah nada mais nada menos do que uma união das festas que já tinham em Israel, e eles só colocam um significado a mais, porque eles conseguem essa independência. Opa, tá fazendo um pouco barulho aqui o microfone, não sei se é o do Júnior. Vou bloquear, tá, Júnior? Eles conseguem esse momento de independência e o retorno à adoração. Lembram que nas aulas passadas, nós, depois dessa revolta dos Macabeus, eles se organizam, se restabelecem, criam ali, como que a gente pode falar, uma nova fase na história do povo judeu, até onde vêm os Macabeus e os Hasmoneus. Então, esse é um período muito significativo, aonde uma página nova está sendo montada. Nós acabamos não conhecendo, porque, de fato, como há esse período que não temos textos bíblicos, então por isso que entra o livro de Macabeus, que na realidade, irmãos, o livro de Macabeus é um livro histórico. Assim como os livros dos reis de Judá e os livros dos reis
de Samaria, da tribo do norte, eram registrados, o livro dos Macabeus vai ser praticamente isso. E tanto o livro dos Macabeus vai ser esse documento histórico, quanto também a história dos hebreus sendo contada por Flávio Joséfo. Então, é nesse episódio que vem o quê? Que vem a festa, que é essa festa de Hanukkah. E essa festa, ela é preservada, inclusive no Novo Testamento. Ela é inclusive ali, vamos dizer assim, não é que ela é preservada, mas pensem assim. Vamos pegar um exemplo. A festa de Purim. O que aconteceu na festa de Purim? Vocês lembram? Um pouco antes. Não lembro. Festa de Purim. Júnior? Também não lembro. Não? Bom, vamos lá, vou dar uma ajuda. Esther. Quando ela faz uma festa, eles trocam um presente. Vocês lembram da festa de Esther? Essa parte eu lembro, mas eu não lembro do significado da festa. Por que eles estavam festejando? A festa com Esther era uma festa onde os judeus viram a intervenção de Deus, onde os inimigos dos judeus foram destruídos, onde Deus milagrosamente usa tanto a rainha Esther quanto o seu padrasto e aquela libertação, porque lembram que havia uma cilada onde todos os judeus em todos os territórios poderiam ser destruídos. Então, no momento em que Deus deu a vitória para o povo judeu, todos os inimigos dos judeus foram, vamos dizer assim, dizimados em qualquer colônia, em qualquer povo, porque foi feito um edito por Assuero, e aí os judeus eles trocam presentes. Olha que interessante, eles trocam presentes. No momento em que eles trocam os presentes, é chamado festa, o nome que se dá àquela festa é a festa do Purim. E ele se perpetua essa festa do Purim. Então essa festa do Purim, ela é uma festa que até hoje os judeus celebram, que é a lembrança do livramento que Deus concedeu a todos os judeus em todas as nações. Porque você tem que lembrar que se aquela cilada realmente fosse concretizada, não só em Jerusalém, mas em todas as 127 províncias, se não me falha a memória, os judeus seriam dizimados. E os judeus sendo dizimados, naturalmente, o que aconteceria? Todo o projeto do Novo Testamento seria postergado. Acabar não acabaria, porque Deus sempre preservaria os seus 7.000, como fez nos dias do profeta Elias. No entanto, a gente sabe que essas revoltas que sempre aconteceram é sempre para impedir o progresso do povo de Deus, né? E essa história está lá em Esdras 9:26, ó. E por isso, aqueles dias chamaram Purim, nome de Pur. Daí, por causa de todas as palavras daquela carta e do que testemunharam e do que lhes havia sucedido. Então, o nome da festa que foi historicamente colocada, percebam, Deus não tinha dado para eles uma festa falando, vocês celebrarão a festa dos tabernáculos assim, assim, assado. Ou melhor, vocês farão a festa do Purim. Como foi com o tabernáculo, como foi com a Páscoa, com pães asmos. Essas festas eram festas sagradas, dadas lá por Deus, por meio de Moisés ao povo. A festa do Purim foi um acontecimento, mas que o povo judeu registrou, no caso Esdras registra, Neemias também vai fazer citação, e o próprio livro de Esther vai falar que eles trocam presentes entre si. Então, o que nós entendemos? Que Deus estava permitindo que uma nova festa entrasse no calendário judaico. Então, quando a gente pega, por exemplo, vou aqui agora, só para vocês terem uma ideia, vamos aqui, vamos fazer assim. Graça e paz, Gil. Vem, Gil.
Graças e paz, pastor. Graças e paz, irmãos. Aqui, quando a gente pega e nós damos uma breve olhada, o que é a festa do Purim, por exemplo? Olha só. Pegando aqui na própria internet com vocês, tá bom? Só para vocês verem. Ok. Purim. Sorteio. É uma festa judaica que comemora a salvação dos judeus persas do plano de Amã, ou Ramã, para exterminá-lo no antigo império. E aí está registrado em Esther, e como acabamos de ler aqui também. Então essa é uma festa muito celebrada até hoje. Depois dessa data, todos os judeus, todos os anos, festejam a festa do Purim. E a festa do Hanukkah, a mesma coisa. Interessante. Festa do Hanukkah. Olha lá. É uma festividade judaica realizada todos os anos que celebra a vitória da luz sobre a escuridão e a luta dos judeus contra os seus opressores. Então, na realidade, essa festa ela foi incorporada também no calendário judaico por causa do quê? Por causa desse momento das histórias com os macabeus, irmãos. Quando eles conseguem fazer essa grande vitória de restabelecer o culto, a adoração e o templo, então os judeus também colocaram esse critério de luz, dando essa ideia da vitória das luzes contra as trevas. Por quê? Vamos lá, vamos voltar um pouquinho à aula aqui, só para a gente refrescar a memória. Lembram que nas aulas passadas, lembram de Antíoco Epifânio? Lembram disso? Sim. Lembram? Ó, vamos lá, vamos pegar aqui. Ó, Guerra dos Macabeus. Com a liderança de Judas, várias vitórias foram alcançadas. Em 25 do mês Kislev, de 164 a.C., Jerusalém já havia sido reconquistada e o culto a Jeová foi restaurado. E é aqui, nesse exato momento, que a festa volta a ter sentido. Por quê? Porque, olha só, recapitulando um pouquinho aquela questão do Antíoco Epifânio. Quer ver? Deixa eu pegar aqui novamente outro slide para vocês. O que Antíoco Epifânio tinha feito? Ele não tinha praticado atrocidades contra o templo. Lembram disso? Profanou o templo. Profanou o templo? Exatamente, lembra? Ele vai lá, ele profana o templo, ele quer literalmente, vamos dizer assim, ele quer literalmente dizimar com os judeus. É interessante, irmãos, que nesse período, ó, aqui são os slides anteriores, ó. Olha lá. Antíoco Epifânio, aqui, ó. Antíoco Epifânio, o Seleucidas, lembram? Foi o grande perseguidor dos judeus, profanou o templo e deu início à revolta dos macabeus. É por causa disso que essa festa, depois que há a vitória, o que acontece? Os judeus retomam a adoração no templo. E aqui, deixa eu fazer... Hoje a gente vai estar trabalhando um pouquinho, já eu fiz questão de abrir essa festa. Só vou dar uma lida em poucas coisas da festa do Hanukkah, irmãos. Porque lembra que nas aulas passadas nós tínhamos falado sobre a influência grega no mundo? E a influência grega, inclusive no povo de Deus? E nas outras civilizações? É bem interessante que o professor Jair, quando ele está fazendo aqui a sua aula, né, escrevendo seus textos, ele fala o seguinte, que até o Império Grego, o mundo sempre foi dividido por blocos, onde tinha a sua política e tinha as suas religiões. Mas depois da conquista de Alexandre e da expansão da cultura grega, ou da cultura chamada helênica no mundo,
acontece algo diferente. O mundo é tão influenciado pela cultura, pela política e até mesmo pela religião grega, que o único grupo que se mantém fiel ainda aos princípios, vamos dizer assim, à sua cultura, é aquele grupo que são os judeus em Jerusalém e em Judá. Todas as outras culturas e povos, por causa daqueles 4 generais e por causa do domínio grego, eles tinham sido totalmente, vamos dizer assim, todos os povos, eles acabaram tendo influências direta ou indireta dos gregos. Por causa da questão da civilização, das cidades, da própria democracia, princípios de república, várias coisas. Mas o único grupo mais resistente era os judeus. Por isso que uma das coisas que, segundo o professor Jair, que causa revolta em Antíoco Epifânio é porque ele tenta lutar e conquistar Alexandria, não consegue. Quando ele volta para Israel, ele tenta dizimar os judeus, porque os judeus, eles nesse período, eles eram como que meio que irredutíveis à cultura helênica. Logo, não era um povo bem visto, inclusive nos textos aqui do professor Jair, ele vai mencionar isso, que é meio que inexplicável a atitude cruel de Antíoco Epifânio. Eu deduzo que é aqueles princípios espirituais malignos mesmo, como acontece até hoje contra a Igreja de Jesus, o povo de Deus, ou mesmo o povo judeu. Podem ver, irmãos, algo bem semelhante, claro que numa proporção muito maior, aconteceu com quem? Aconteceu com Hitler na Segunda Guerra Mundial. A gente sabe que Hitler ele queria criar um povo puro, perfeito, mas de uma forma medonha, ele extermina 6 milhões de judeus. Não tem uma explicação coerente para um extermínio tão grande de um povo como foi o judeu, a não ser que tenha alguma coisa espiritual por trás. Porque, vamos pensar assim, o povo judeu não era um povo que fazia, vamos dizer assim, tanta afronta ao povo alemão ou ao povo europeu, não era um risco tão grande. Então, não tem uma explicação. Qual é a explicação, irmãos? A explicação é que a gente sabe que o povo judeu ele está dentro do calendário bíblico. Não tem como você... As profecias dos finais dos tempos têm a ver com o povo judeu, tem a ver com a nação de Israel, tem a ver com vários fatores que, se você extermina o povo judeu, você é praticamente como se não conseguisse cumprir uma profecia bíblica. Mas é óbvio, Deus sempre vai preservar, porque ninguém pode lutar contra Deus. Mas é numa hora como essa que nós vemos a fúria do próprio Satanás contra quem? O povo judeu, isso é inquestionável. Então Antíoco Epifânio ele faz algo bem parecido. Ele não só profana, mas ele quer exterminar. E ele também quer utilizar também do próprio dinheiro que estava ali em Jerusalém e do templo para financiar suas guerras, né? Então é bem interessante isso. Então, irmãos, eu só quis fazer um comentário aqui com vocês, né? E vamos correr um pouco aqui, mas depois deem uma lida nesse material da festa do Chanukah, que eu acho que vai ser bem interessante, porque realmente assim é um assunto que demanda um pouco mais de tempo, e não vai dar para a gente ler tudo aqui, tá bom? Tranquilo? Alguma pergunta? Nós vamos ler João 8, né, pastor? Isso, nós íamos ler, é isso. Ali em João 7, você vai ver que tem a festa das cabanas. Exato. Né? E aí depois a gente vê ali Jesus fazendo várias citações. Deixa eu pegar aqui. Qual é o versículo? Deixa eu ver. É o que Jesus fala sobre ele ser a luz do mundo, o senhor fala? Isso, exatamente. É 8:12. Hã? É 8:12. Leia para mim, por gentileza, irmão. João 8:12. Falando novamente ao povo, Jesus disse:
Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, olha só que interessante, irmãos. Quando nós pegamos a festa aqui do Chanukah, e nós pegamos João 8, tendo conhecimento do episódio da revolta dos Macabeus, 160 anos anterior, que eles restabelecem o culto, eles chamam também de festa das luzes, porque é a vitória da luz contra as trevas. Vemos o quê? E Jesus citando aqui, eu sou a luz do mundo, na festa das luzes para os judeus, acaba tendo um significado mais importante essas palavras para aquele povo naquele contexto. Vocês conseguem entender? Está tendo uma festa em Jerusalém, que ela foi incorporada agora no calendário judaico, junto com as festas das cabanas, ou festa dos tabernáculos, porque era simultânea. Assim como tinha Páscoa, tinha tabernáculo ou cabanas, assim como tinha o Yom Kippur, Dia do Perdão, assim como tinha das primícias, o Pentecostes. Então, a festa das luzes veio somente como foi a festa do Purim. Eles incorporam no calendário. E então, durante 100 e poucos anos, essa festa já é celebrada. Agora vem alguém que o povo está falando que é o grande Messias, que é o Salvador de todos, e de repente ele diz essas palavras: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Aí a gente entende um pouco a revolta dos fariseus. Porque leia o 13. Pode ler, pastor John. Está bloqueado. Irmão. Está bloqueado, John. Fernando. 13. Os fariseus lhe disseram: você está testemunhando a respeito de si próprio. O seu testemunho não é válido. Então, olha só que interessante. Os fariseus ficam indignados, porque ele está se aproveitando de algo. Quando nós pegamos o Evangelho de João, olha que interessante. O próprio texto em João, a gente vai chegar lá. Estou gastando esse tempo, irmãos, para mostrar um pouco da influência e como um acontecimento que aconteceu praticamente, no caso, quando Jesus estava fazendo seu ministério, era 30 anos depois, quase 200 anos anterior. Estava ali marcando a história desse povo, e Jesus agora estava pegando esse acontecimento para fazer uma ponte para a sua mensagem. Quando nós pegamos o Evangelho de João, depois vocês pegam lá no My Bible, por exemplo, e vocês colocam lá luz. Você vai ver a quantidade de vezes que Jesus, no Evangelho de João, o evangelista, ele registra isso. Ele fala muito sobre a luz. Agora, qual é a outra ponte que eu quero fazer com vocês aqui nesse momento? Olha que interessante. Na cultura grega, essa ideia da luz era uma ideia do quê? De conhecimento, de verdade, de libertação, de progresso. Lembram dos mitos? Do mito da caverna, de Platão, mito de Prometeu, aonde a luz é aquilo que te esclarece, te tira da escuridão e que te dá entendimento, que remete à ideia da verdade. Percebam como o povo judeu... Sair da ignorância, né, pastor? Oi? Sair da ignorância. Exatamente. Mesmo o povo judeu, não tendo sido diretamente influenciado com a cultura grega e a política grega em todos os seus meandros, eles se mantiveram fiéis, mas algumas coisas eles permitiram usar como uma ponte àquilo que o Velho Testamento já fazia. Por quê? Por exemplo, a festa das luzes, por exemplo. O fato deles estarem agora fazendo essa celebração e esse acontecimento e vamos dizer assim, logo depois, nessa revolta dos Macabeus, em que eles conseguem
a retomada da adoração no templo, uma certa independência, o Sinédrio se declara independente, etc. e tal, eles se veem livres e eles pegam aquilo que era uma linguagem comum para as pessoas gregas e para o mundo daqueles dias e unem a sua, vamos dizer assim, a sua liturgia religiosa. Não, me entendam, irmãos, isso não feriu necessariamente as páginas da Bíblia. Tanto é que Jesus não faz uma crítica a isso, porque foi como se fosse só um adorno a mais. Porque o importante eram as festas judaicas. Mas, de fato, já que aquele acontecimento tinha sido um acontecimento muito forte na história do povo judeu, ou seja, o templo tinha sido profanado, havia aquelas lutas contra os Ptolomeus e contra os Seleucidas, ou seja, o povo de Deus estava vivendo aqueles domínios, ora um governava, ora era o outro, ou seja, isso era um momento de tensão. E no momento que há essa revolta e há essa libertação, e eles fazem essa celebração, há vamos dizer assim, há um significado bem parecido como foi nos dias de Esther, de libertação. Então, depois, com calma, vocês apreciem esse material da festa do Chanukah, vocês vão ver como é interessante vários acontecimentos e por que o povo judeu tem, vamos dizer assim, na história do povo judeu, eles têm eles carregam uma lembrança muito grande, assim como a gente vai tratar de Massada. Tem coisas que não estão na Bíblia, como essa, por exemplo, mas acaba sendo um fator que vai marcar bastante a história do povo de Deus. E por que eu quis pegar esse ponto aqui? Eu quis pegar esse ponto para mostrar o seguinte: Jesus, ele era tão... Sempre, nós sabemos que Jesus foi a pessoa mais sábia, mais poderosa, mais especial, o ser humano mais esplêndido e o Deus encarnado incomparável que habitou aqui. Então, naquilo que realmente ele podia pegar como uma ponte para a sua mensagem, ele pegou e ele pega. Durante essas festas que estava tendo tanta luz, ele usa essa figura de linguagem. Tá bom? Depois vocês leiam com mais calma, né? E aí, a luz contra as trevas, né? Exatamente, a luz contra as trevas, dando essa ideia de verdade contra a mentira, né? Tá Exato, bom? Chanukah é isso, né? Exatamente, né? E o Purim foi Esther, né? Purim foi Esther, exatamente, E Júlio. o Né? Ramã, né? Ramã tentou matar lá. Exatamente, né? Aqui nesse texto do professor Jair, ele mostra bastante as influências gregas no mundo, mostra como que realmente foi forte essa questão da influência grega sendo introduzida lentamente em cada povo, e somente os judeus, de uma forma direta, que se mantiveram, eu diria, não totalmente voltados à cultura. É claro, muitas coisas eles adaptaram. Por exemplo, nós temos o quê? Nós temos a Septuaginta, que é a Bíblia do Velho Testamento na versão dos 70. Ou seja, o mundo todo está falando grego porque nós não podemos usar uma Bíblia em grego. Isso facilitava, né? Então, mas é bem interessante esse texto, eu gostei bastante, né? E eu acho que ele é bem esclarecedor e faz uma ponte bem interessante mostrando essa festa. Tá bom, meus irmãos? Então, vamos lá. Agora vamos para o próximo slide, que agora a gente vai... vamos estar trabalhando agora, então. Nós já trabalhamos sobre... Agora vamos falar um pouco sobre o período romano. Período romano. Está dando para vocês verem? Sim. Assim. Joia. Então, período romano. Eu vou aumentar um pouco a letra aqui. Vamos ver se vai ficar melhor aqui nesse... Olha o Coliseu aí. O Coliseu, Júnior. O Júnior aqui vai se deliciar, como um advogado, né, Júnior? Eu gosto da história do romano, né? Acho que Júlio César foi... Se você ver as guerras que ele liderou, nossa, estratégia. Né?
Período romano, Judá sob o domínio dos Césares. Então, aqui a gente vai ter uma breve história de Roma, uma breve história da monarquia, né? Lembrando que, olha, como a história romana, ela é mais antiga do que a gente imagina, né? Tudo começa com Rômulo, etnia romana, 753 a 717. Que período é esse? O que está acontecendo na tribo do norte nesse período, irmãos? 622 foi a queda, né? Foi a invasão dos assírios, né? Exatamente, Júnior, exatamente. Né? Nesse período aqui, de 750 a 717, é ali a história dos reis de Judá e os reis de Israel, tribo do norte, tribo do sul, rei Ezequias, né? Um pouquinho ali, profeta Isaías, quem mais? No reino do norte era Oséias, o último rei, tínhamos também ali por volta o rei Acás. Esse cenário. Aqui em Canaã estava acontecendo já no reino dividido, né? O rei Oséias. Oséias é o último rei da tribo do norte. Amós e Isaías, né? Exatamente. Olha, então esse é o período. Parabéns, Júnior. Então aqui começa, né? Segundo a tradição, vamos falar que tanto Rômulo quanto seu irmão foram alimentados por um lobo. É bem curioso. Uma loba, né? Uma loba. Não lobo, uma loba. Mitologia aí, né? Mitologia. Agora, é interessante, irmãos, que muitas culturas, o lobo ele é, vamos dizer assim, não seria um mascote, né? Mas é a figura. Pode ver que para tribos indígenas, os apaches americanos, para o povo de Deus, os canídeos, eles não são bem vistos, né? Pode ver que para os egípcios... Tem repulsa, né? Hã? O judeu tem repulsa por cão, né? Por cão, exatamente. Agora, olha que interessante. Isso não significa que eles não tinham cães. Não. Podem ver que na cultura judaica, eles não tinham muitos cães. Eles não valorizavam como as demais nações. Mas isso não significa que eles, né, não usavam, né? Os egípcios, lembra do chacal? Sim. Chacal? E tinha um deus egípcio, né, que tinha a cabeça de chacal e o corpo de humano, né? Inclusive era um deus. O que são os canídeos, irmãos? Fazendo aqui uma breve explicação. Canídeos seria uma designação de todos aqueles que têm um certo dente, né? Que deriva da raça dos cães, ou seus similares. Por exemplo, as hienas está dentro dos canídeos, os lobos estão dentro dos canídeos. Quem mais? Os cachorros domésticos também estão dentro dos canídeos. Todos eles são canídeos. Então, assim, segundo a tradição, os coiotes, aí, dentro dessa designação de canídeo, nós temos os lobos, raposas, lobo do Ático, temos assim, uma variedade muito grande, né, irmãos? Então, é bem interessante essa questão. Voltando aqui. Essa daqui é uma breve citação, né? Aí vem falando dos reis, as etnias, né? Aqui dá um breve resumo. Vamos ler. Dá para ler, Pastor Johnny? Sim. Vamos lá. Rômulo, etnia romana, de 753 a 717 a.C., o resumo do reinado. Promoveu o rapto das mulheres sabinas. Após guerra com os sabinos, Rômulo os uniu com os romanos numa diarquia com o líder sabino Tito Tácio. Numa Pompílio, Sabino, 717 a 673, recordado por sua sabedoria, seu reinado esteve marcado pela paz e prosperidade. Túlio Hostílio, latino, 772 a 641, fomentou várias guerras contra Alba Longa, Fidenas e Veii, de forma que Roma obteve assim novos territórios e maior poder. Anco Márcio, Sabino, 639 a 616,
Era neto de Numa Pompílio e, como seu avô, apenas estendeu os limites de Roma, lutando apenas em defesa dos territórios romanos quando foi preciso. Tarquínio Prisco, etrusco, 616 a 579 a.C., combateu várias guerras vitoriosas contra sabinos e etruscos, dobrando assim o tamanho de Roma e obtendo grandes tesouros para a cidade. Sérvio Túlio, etrusco, 578 a 535, travou várias guerras vitoriosas contra os etruscos, mudou o direito a voto com base na riqueza econômica, pela qual o poder político permaneceu nas elites romanas. Tarquino o Soberbo, etrusco, 534 a 509 a.C., usou a violência, assassinato e terror para manter o controle sobre Roma, como nenhum rei anterior havia utilizado. Foi expulso pelo Senado. Olha, aqui o Júnior é até, como ele é um apreciador das leis, né, Júnior? Aqui você pode ver, irmãos, olha o Senado já tendo uma influência grande, né, na história de Roma. Agora, olha que interessante, irmãos, aqui nesse período, o que vocês lembram? Que do século 7 ao século 6, o que estava acontecendo na tribo do sul? É o exílio para a Babilônia? Exatamente. 586. Né? E a gente vê um fator, olha que interessante, né, irmãos? Quando a gente começa a pegar o mapa, a história mundial, ela se repete. A gente está aqui numa aula de introdução ao Novo Testamento, mas eu não posso deixar de dizer isso. Quero gastar um minuto falando sobre isso. A história do ser humano é uma história de guerras e de conflitos e de domínio. E aí, pastor, a gente está numa aula de teologia, estamos se preparando para uma batalha espiritual, o senhor está falando isso para a gente. É verdade. Mas a gente tem que estar aberto de sabendo que os seres humanos são assim. E que não vai mudar. Pode amenizar. Se houver mais homens dignos no poder, pessoas mais altruístas, porque mesmo quando a gente vai acompanhar alguns reis de Israel, como é o caso de Davi, como é o caso de Uzias, como é o caso de Ezequias, de Josias, perceba que Josias morre uma morte prematura indo a combate contra quem? Contra o Egito. Interessante, né? Um rei que viveu um período de avivamento maravilhoso nos dias do profeta, do pai de ali de Jeremias, etc. e tal, e uma morte prematura. O pastor, ele não era servo de Deus, era servo de Deus. Perceba como é difícil para nós, né? Eu estou fazendo esse comentário porque nós precisamos saber que a vida do ser humano é assim, irmãos. Hoje nós estamos aqui, somos brasileiros, não sofremos nenhuma guerra, mas tudo pode mudar. E a gente vai precisar saber conduzir o nosso povo em paz e orar para que haja paz e em momentos de guerra, momentos de uma revolta. E aqui eu não vou gastar tempo falando com isso, mas por que eu estou pontuando isso? Percebam que a gente está pegando um pouco a linhagem dos romanos e não é nem um pouco diferente do que aconteceu na Síria, quando ela tenta se tornar um império. Não é nem um pouco diferente na Babilônia, se unindo aos medos para atacar a Síria. Vendo a tribo do norte e a tribo do sul se unindo ao Egito para contra-atacar a Síria, ou mesmo a Síria, ou os medo-persas. Notem, próprio Nabucodonosor, nos dias em que ele sitia ali, faz a primeira deportação, por que ele contra-ataca a tribo de Judá? Porque, de fato, os reis de Judá se uniram ao Egito. E então ele fica furioso, porque há uma certa traição, né? Como que você vai se unir ao meu oponente? Essa história, irmãos, e pode ver que a Bíblia está sendo registrada nesse contexto de guerra, nesse contexto de conflito, e Deus está usando seus profetas. Lembram que o profeta Elias, Deus manda ele ir para o Monte Horebe, e depois Deus fala para ele e dá ali as instruções, pode ungir Eliseu como seu sucessor, pode ungir Eliseu como seu sucessor, pode ungir
o novo rei de Israel e pode ungir o rei da Síria. Ou seja, né, e esses reis, eles lutam entre si. E essa história a gente vai ver ela o tempo todo, irmãos. É óbvio que a nossa oração tem que ser aquilo que Paulo diz a Timóteo, para que a gente ore pedindo paz, para que a gente tenha uma vida mais tranquila, porque nos dias de paz propagamos melhor o evangelho. Nos dias de paz as pessoas estão mais abertas à bondade, porque, irmãos, a guerra ela causa uma marca terrível no coração das pessoas. Ela cria ódio, ela cria revolta, ela cria... Pode ver, irmãos, aqui com todo respeito, abri um minuto para debate aqui. Quando uma família tem problemas por causa de uma herança, de uma casa, a família se divide por causa de uma casa, de um terreno. Não é assim? Não se fala mais, não come mais junto no Natal, não querem mais saber, não é assim? Imagina quando um mata o outro, quando uma tribo mata outra tribo, meu irmão. Por isso que a gente entende um pouco essa revolta entre palestinos, judeus. A história se repete, irmãos. E a gente tem que ser o mensageiro de paz, né? Então, você viu que aqui na história do povo romano tem várias revoltas, inclusive tem ali o soberbo, né? Que causa mal até entre eles mesmos, né? Então é interessante, né? Tá bom, meus irmãos? Alguma pergunta? Alguma fala? É interessante, né? Roma teve um período aí de domínio mais de 1000 anos, né? Exatamente. É uma história de um povo que realmente chega perto dos 1000, né, Júnior? Ou mais de 1000. Mais de 1000 que terminou em 476, queda de Roma. Exatamente. Então, é mais de 1000 mesmo, exatamente. Mas pensem, né? É um povo que ele conseguiu manter as suas culturas e foi melhorando e evoluindo, e depois que ele se torna império, então aí eles se tornam, vamos dizer, essa lenda até hoje, mas é um povo que tem essas dinastias, né? Olha que interessante, irmão. Outro povo que é semelhante aos romanos são os egípcios. Quando a gente pega as dinastias egípcias, é a mesma coisa. Sim. Outro povo que é assim são os chineses. É interessante essas questões, viu, irmãos? É importante a gente olhar para a história com esses olhos, porque alguns reinos e algumas dinastias, elas são muito longevas, né? A mais longeva, sabe qual é o império mais longevo? Eu achava que era romano, mas não é romano. É chinês. É chinês, né, Sabe Júnior? quando terminou? Terminou em 1949 com o socialismo. Caiu o Império Chinês. Ou seja, né, Júnior, quando a gente vai ver a história, eles começam lá atrás, aqui, ó, Ixi, por volta desses dias também. 36 séculos. Quantos? 36 séculos. Obrigado Império pela Chinês. informação. Eu sabia que era por volta, assim, do ano 500, alguma coisa assim, mas, ó, 36 séculos. 36 É muito séculos. tempo, irmãos. Pensa numa história de um povo de Século 36... XX, né? Terminou no século XX. E a gente pode dizer, né, Júnior, que na realidade eles ainda continuam como império, num novo formato, né? É um império num novo formato. O presidente chinês, ele é um imperador chinês. Essa é a palavra, né? Então é interessante, né? Bom, vamos lá, gente. Então, agora, prosseguindo aqui, eu vou parar o nosso áudio agora, tá bom, irmãos? Eu vou paralisar a nossa gravação e vou abrir uma nova chamada. Tudo bem? Alguém tem alguma pergunta? Alguma informação? Só a questão geográfica de Roma, a gente percebe ali ao longo do tempo, obviamente, ele aumentando o seu território. Tem algum mapa onde o senhor mostra isso aí do início até... A gente vai mostrar já já. Perfeito. A gente vai passar, tá bom? Tá bom, meus irmãos? Querem fazer mais alguma pergunta? Acho que Tranquilo? só legiões romanas são terríveis, né? Ninguém perdia uma. Né? O Júnior gosta muito das histórias romanas. Depois pode compartilhar algumas informações que você acha oportuno agregar, tá bom, Júnior? Já no próximo bloco, então. Tá joia? Eu vou parar a nossa gravação agora, tá, irmãos? E vou abrir uma nova chamada. Tá dando a hora.